os 6 maiores mitos sobre a crise financeira do Brasil. Muitas pessoas estão especulando aqui, ali, falando, e acaba que se fala muito, mas muita coisa errada. E eu quero trazer os mitos, os maiores mitos sobre a crise financeira brasileira. Primeiro, a crise está passando. Mentira, a crise nem começou. Nós vamos ver a crise verdadeiramente após o primeiro trimestre. Aí nós vamos ver a crise real, uma crise mais profunda do que já existe. No segundo trimestre, demissão em massa. Terceiro trimestre do país, a estabilização e o povo aprendendo a lidar com uma crise profunda. Esse é o fato. Segundo mito, que a nossa crise é uma crise política e da crise política vem uma crise financeira. Mentira também. Existe uma crise política de um governo corrupto, um governo incompetente e ineficiente. Um governo que o maior erro desse governo, preste atenção, é estimular a demanda, estimular o consumo. Paulo, por quê? Porque quando você estimula o consumo, as pessoas compram, mas se a estrutura produtiva, as indústrias não conseguem abastecer essas pessoas que estão comprando porque o governo abaixou juros, porque o governo tirou imposto ou qualquer outra coisa, aumenta a inflação. Você entende isso? Lei de oferta e demanda. Se eu aumento o consumo artificialmente com mecanismos do governo e a indústria não é capaz de atender isso, o que acontece? O preço sobe e gera inflação. A nossa crise começou aí. Claro, começou também porque não temos infraestrutura, porque não temos uma estrutura social, educacional, não houve nenhuma reforma, não houve nenhuma mudança necessária no Brasil nesses últimos 12 anos. E daí nós estamos vivendo uma crise em todos os aspectos. Então nossa crise não é política, meramente política. É uma crise de uma má gestão, de uma má administração pública, sem contar os rios de dinheiro da corrupção que saem dos bolsos do brasileiro. E o último grande erro do governo, para não dizer que é uma crise política, o governo está querendo matar as galinhas dos ovos de ouro. Quem são as galinhas dos ovos de ouro? Ou seja, quem é que produz riqueza no país? Indústria e comércio. E quando eu sobretaxo indústria e comércio, quando eu ponho mais impostos, eu estou achatando essas empresas. Elas não vão ter dinheiro para contratar, para investir, já que elas mal têm dinheiro para pagar as contas. Das 153 maiores empresas do Brasil, 1/3 delas, mais de 50, estão em recuperação judicial. Como uma empresa, das 150 empresas, 50 delas que estão em recuperação judicial, vão pagar mais impostos? Então, esses dois são os 2 primeiros mitos. E eles são de forma macroeconômica. Agora vamos trazer para o indivíduo, os mitos dentro do indivíduo. Tá? O primeiro mito que tenho visto todos vão mal dentro da crise. Não é verdade. Nós temos uma parcela de empresas, de profissionais liberais, de prestadores de serviços, indústrias, muito bem, mesmo na crise. As coisas certas, não hoje, mas ontem. Elas que enxugaram os custos, investiram em conhecimento, investiram em sabedoria, investiram nos melhores profissionais, nas melhores tecnologias, com isso baixaram custos e aumentaram produtividade, melhoraram o atendimento ao cliente. Essas empresas estão bem. Um exemplo que eu posso dar é a Leroy Merlin, uma empresa de comércio varejista na área de material de construção principalmente. Está muito bem, abrindo loja em cima de loja. Ela fez o dever de casa, ela se preparou para tudo isso. Tá? Então, esse mito, todo mundo vai mal, não é verdade. Eu conheço profissionais liberais no mesma área, eu conheço fisioterapeutas muito bem e eu conheço fisioterapeutas quebrados. Eu conheço advogados ganhando muito dinheiro e advogados quebrados. Eu conheço médicos passando aperto financeiro e conheço médicos muito bem. Então, a questão então esse mito que está todo mal na crise não é verdade. As pessoas continuam comendo, talvez menos, mas estão comendo, ou comendo coisas mais baratas, as pessoas continuam vestindo, as pessoas continuam saindo, passeando, abastecendo seus carros, só que agora elas estão selecionando efetivamente o melhor fornecedor. Você ganha parcela dessas pessoas, das que estão investindo, estão gastando, ganha uma grande parcela, ao ponto de poder crescer o seu faturamento, o seu desempenho pessoal, profissional, carreira ou empresarial. Tá certo? O terceiro mito, não há oportunidade da crise. Isso é um mito bobo.
As grandes fortunas do mundo foram feitas na crise. As grandes fortunas. Eu conheço história de empresários que eles sabem que as crises são cíclicas e eles esperam as crises em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar. O Brasil está em crise. Ele vai lá, avalia o Brasil e compra o Brasil. Empresas, propriedades, terras no Brasil a um preço de banana. Os Estados Unidos está em crise. Vende o Brasil que está bem agora e vai para os Estados Unidos. E compra, investe, se associa. É na crise que os aluguéis estão mais baratos, você pode ampliar a sua empresa. É na crise que existe uma mão de obra qualificada mais disponível. É que o seu concorrente se fragiliza e você é forte, compra o concorrente ou ganha o mercado do seu concorrente. A crise está aí e nela está escondido muitas oportunidades. Então, é um mito dizer que não há oportunidades para ninguém na crise. Sim, existem muitas oportunidades, tá certo? O quinto mito, não é possível superar a crise. Gente, é possível sim. Eu estou trazendo o Carlos Wizard, que era um professor de inglês, que veio dos Estados Unidos com uma mão na frente e outra atrás, dava aula particular de inglês e montou um império bilionário a partir disso. Ele aproveitou e ele começou numa época de crise no Brasil. Claro, não tão grande quanto essa, mas numa época de crise no Brasil. E quantas mais pessoas começaram seus negócios de sucesso em época de crise? Então, é possível sim superar a crise. Paulo, como? Busca sabedoria, busca conhecimento. As pessoas perguntam como é que a Febracis, que é a maior instituição de coach da América Latina, está? Ela está muito bem, efetivamente muito bem. Nós temos consultoria de processos, consultoria financeira, consultoria de vendas, consultoria de TI. Nós temos consultoria na área de marketing, temos consultoria em marketing digital. Nós temos aqui 7, 8 profissionais dia a dia, trazendo conhecimento para a nossa empresa. E eu vejo outros empresários que disseram assim, você é louco, vai gastar dinheiro com consultoria, você vai gastar dinheiro com treinamento da tua equipe, você viaja para fora, gasta 60 mil reais num treinamento fora, isso é besteira. Pergunta onde é que eu estou hoje e pergunta onde esse empresário com essa visão está hoje. Então, é possível sim superar a crise, é possível sim crescer na crise. A pergunta é, você está buscando o conhecimento certo, aplicado? Você está buscando a sabedoria certa, aplicada? Está claro isso? E o sexto mito, só os ricos conseguem vencer a crise. Não é verdade. Tem gente pobre que está passando necessidade na crise e tem gente rica que está perdendo tudo que tem na crise. Tem gente de classe média perdendo, mas também tem pobre crescendo, tem rico comprando tudo de todo mundo, tem gente na classe média crescendo. Então, não é a tua estrutura de classe social ou financeira, é a tua atitude, teu comportamento e o que você tem feito, de certo ou errado. Essa é a questão. Deixa eu falar uma frase para você que vai parecer muito engraçado. Eu li agora, estava viajando fora do país, e eu estava na loja Conceito de Harvard, em Boston, né, na verdade, do lado, em Cambridge. E lá, na loja Conceito, eu vi um imãzinho, o imãzinho dizia assim, conhecimento é saber que um tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de frutas. Então, não é só o conhecimento que é importante. Ok, eu sei que tomate é uma fruta. Poucas pessoas sabem disso, mas tomate é uma fruta. Eu sei que tomate é uma fruta. Ok, você sabe disso. Agora, será que você sabe que esse tomate, mesmo sendo fruta, não é para entrar na salada de fruta? Isso é sabedoria, é saber fazer, é saber o que fazer com os seus recursos. Você sabe o que fazer com os seus recursos de tecnologia, de pessoas, do dinheiro, o que você vai fazer com o seu dinheiro, onde vai botar seu dinheiro, você tem buscado essas informações? Essa é a questão. Amigo, faz diferente e transforma 2016 o melhor ano da sua vida até então, porque esse é meu propósito. Assim eu fiz nos últimos 6 anos. Os últimos 6 anos, ano a ano, foi o melhor ano da minha vida até então. Eu convido a você a fazer de 2016 o melhor ano da sua vida até então, sabendo que se você continuar fazendo as mesmas coisas, vai ter os mesmos resultados. Então, faça diferente, pensa diferente e faça um ano totalmente maravilhoso para você e para quem está ao seu redor. Gostou do tema? Gostou do conteúdo? Gostou da ferramenta ou do processo, do conceito de como superar a crise e prosperar até mesmo na crise? Então, vem conosco, dia 24 de fevereiro. Estarei eu, Carlos Wizard,
e William Douglas. Eu sou o presidente da maior instituição de coaching da América Latina. Carlos Wizard dispensa apresentações, é um bilionário, parceiro nosso, da nossa empresa, que conquistou a maior estrutura, a maior franquia de educação do mundo, foi o fundador dela. E William Douglas, o juiz federal, um grande empreendedor, veja bem, um best-seller nacional, com seus livros ajudando pessoas a terem alta performance, inclusive na vida financeira, profissional. E como eu disse, um funcionário público, um juiz federal, um grande empreendedor internacional. Então eu te convido a estar com nós três pessoas que têm construído uma história, 3 pessoas que têm impactado por onde têm passado. Então esteja conosco em Fortaleza, no Centro de Eventos de Fortaleza, no dia 24 de fevereiro, e eu tenho certeza que sua vida não será a mesma. E você vai ter ferramentas, conceitos, técnicas, exemplos e motivação suficiente para prosperar na crise e vencer. Clique aqui nesse link e adquira agora, garanta agora a sua vaga. E venha fazer de 2016 o melhor ano financeiro e profissional da sua vida até então. Então clique nesse link, vem